Eu vou gravar qualquer coisa, eu mando para ele. Olha, o PDF, eu posso até encaminhar esse link aqui, mas o meu PDF ainda não está pronto do meu curso, tá? Então, assim que tiver, eu mando lá no grupo de vocês o link do PDF do curso aqui, tá bom? Curso não, né? Da aula de hoje, né? Pelo menos o resumo. Bom, a gente já tem 23 pessoas. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Nossa, o PDF tá meio estranho. Deixa eu dar uma diminuída. Esse PDF aqui eu raptei, sabe da onde? Da IOB, do Serasa Experian. Tá bem mais bonitinho que o meu. Eu falei, não, o meu não tem esses desenhinhos aqui. Tá mais fácil de eu falar. Eu vou dar só uma introdução falando sobre imposto de renda básica, porque não dá para eu falar tudo sobre imposto de renda. A gente teria que ficar aí umas 3 horas aí e ainda não ia solucionar aí todas as dúvidas para vocês, tá? Porque são diversos pontos, né, que se fala sobre imposto de renda. Então eu vou falar aí por uns 20 minutos, mais ou menos, e depois eu abro aí para dúvidas, questões. Eu vou iniciar falando sobre B3, que o Henrique, ele deixou aí, né, recomendado falar mais sobre B3. Depois eu falo um pouco sobre opções binárias também, que é um dos carros fortes aqui do meu escritório, né? E a gente já vai iniciar aqui para vocês me conhecerem. Eu vou até abrir aqui um passo a passo que eu tenho de opções binárias para vocês saberem aqui. Cadê que option? Passo a passo. Cadê você? Vamos ver se ele vai abrir. Pode passar. Aí não vai abrir, não. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar, porque eu não quero tomar o tempo de vocês, tá? Vai liberar slide para a gente? Posso liberar, gente. Mando lá depois no grupo lá do Henrique, tá bom? Bom, vou me apresentar e a gente já vai iniciar aqui. Ainda tem pessoas entrando. Já dei bastante tempo aí. Bom, sou Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult. É uma contabilidade especializada em imposto de renda para traders, investidores na Bolsa de Valores, tá? Eu vou contar um pouco da minha história rapidinho, resumidamente. Fui procurado no início de 2020 para falar sobre imposto de renda opções binárias para um trader. E a partir desse momento, eu comecei a receber muitos contatos, né? Teve até um cliente que começou a operar opções binárias e não sabia como declarar, tinha dificuldades. E aí eu comecei a gravar, né, no canal do YouTube, falando sobre imposto de renda, né? Falando sobre declaração de imposto, como que preenche, como que faz, o que tem que fazer. Então, eu vi que as pessoas não tinham muita informação. Não tinha muita informação sobre isso, né? Então, eu resolvi gravar vídeos no YouTube, no Instagram, tanto que um dos meus links estão aqui, né?
esse link aqui, depois eu coloco lá no chat, lá no final da aula, eu colo lá para vocês acessarem, tanto o meu Instagram, quanto esse link aqui. Esse link aqui tem todas as minhas redes sociais. Esse link aqui você acessa meu contato direto, né? WhatsApp, e este aqui é o meu e-mail, tá? Para vocês possivelmente fazerem um orçamento ou tirar qualquer questão de dúvidas aí, tá bom? Neste mês, excepcionalmente, eu tô cheio tô sem tempo, na verdade, para atender, responder com rapidez, né? Devido ao prazo do imposto de renda, tá? Então, eu vi a necessidade de criar um passo a passo, né? Como gerar o imposto de renda opções binárias, porque não tinha no mercado ninguém falando sobre isso. E eu vi uma oportunidade de auxiliar, porque tinha traders do Acre, Amazonas, Manaus, Bahia, Salvador, e lá os contadores, né? Você perguntava o que é opções binárias, eles pensavam que era um robô, se era dos Transformers, né? Porque nunca tinham ouvido falar sobre isso, né? E a Equioption, né? Equioption, o que é isso? Opções binárias, Forex. Então é um tema que muitos contadores não tinham conhecimento. Então você sabe como que funciona, né? Quando há escassez de informação, se você tem essa informação, eu não tinha ela 100% no começo. Hoje, né, depois de um ano, graças a Deus, me tornei especialista nesse assunto de opções binárias e vendo a necessidade também na parte da bolsa de valores. E aí eu desenvolvi um passo a passo para você, trader, gerar o seu imposto mensal e a efetuar sua declaração anual, né? Porque tem trader que é autônomo, né? Só mexe com as opções binárias e ganha ali 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês e precisava gerar o DARF mensal. E tem aquele trader que opera na B3 que precisava de um auxílio ali, né? Porque o imposto, né, já entrando no assunto, ele é mensal. A declaração que é anual. Então, vendo essa escassez, se você procurar tutoriais na internet, você vai ver milhões de vídeos, mas nada específico, nada detalhado para você seguir um roteiro, né? Aquela coisa, né? Você pega um guia, né? Fala, olha, você tem que ir para aquele caminho, só que você tem um atalho que vai te economizar 5 quilômetros. Você vai pegar esse atalho que vai economizar esse 5 quilômetros. Mas você fala, não, não vou usar o Waze, não vou usar aquele caminho, vou por onde eu acho. Aí você vai, ó, aí você para na primeira esquina, o cara fala, ó, vai por ali. Aí você para na outra esquina, o cara, não, você tá errado, você tem que voltar. Então, assim, na internet você vai ver muitas informações e as informações, às vezes, contraditórias. Então, primeiro, né, uma das informações mais contraditórias que nós temos, que é o seguinte, opções binárias, qual que é a alíquota de opções binárias? 15%? 20%? É um day trade? É um swing trade? É considerado? Como que gera o imposto? Então, as pessoas falam, não, se for falar padrãozão, day trade, ele é o quê? Day trade é 20%, tá certo? Só que você opera opções binárias, e opções binárias é no exterior. E todo valor investido no exterior tem que ser, né, se você tiver um ganho, você tem que apurar pelo GCAP, que é um programa gerador de DARF, tá? Então você preenche o GCAP e o GCAP é 15%. Então já começa as contradições aí. E aí você vai procurar na lei, não tem nada falando sobre opções binárias, nada falando sobre Forex. Se você procurar sobre Bitcoin, já tem algumas coisas falando sobre Bitcoin. Principalmente esse ano que deu um boom, né, no Bitcoin aí, né? Eu não sei se tem algum aluno aí que mexe com Bitcoin, mas quem tinha em 2015, 16 ali, comprou Bitcoin, hoje está milionário, né? Enfim. Então, eu vi muito isso. Então, eu criei um passo a passo, tanto para opções binárias quanto para B3. Aí pediram para trade esportivo, que não é um trader, né? Não é considerado um investimento, mas é um ganho que a pessoa tem. E o por último curso que eu vou lançar até o final do mês, que é o de Bitcoin. E me pediram para fazer de motorista de aplicativo. Então, eu fiz diversos cursos para auxiliar essas pessoas que não têm
condições de pagar um contador. Por quê? Tem contadores que conhecem, tem contadores que não dão nem a mínima para imposto de renda, né? Não dão atenção. E eu vi uma oportunidade muito grande ali para ou eu fazer a declaração da pessoa, ou a pessoa adquirir meu curso online, onde ela vai ter o suporte, né, do meu canal, né, da minha equipe, para tirar as dúvidas. Então, por isso que hoje estou aqui falando sobre imposto de renda. Não para falar sobre os meus cursos, mas para vocês entenderem por que eu estou aqui. Porque eu acabei de tanto falar sobre os investimentos, falando sobre day trade, swing trade, falando sobre opções binárias, falando sobre todas essas situações. O Henrique me trouxe aqui, Nildo, fala um pouco sobre B3, fala um pouco sobre a obrigatoriedade, imposto de renda, e estamos aí, tá? Então, eu já vou falar com os dois pés no peito, falando o seguinte: sonegação é crime, tá? Entenda isso. Você não efetuar sua declaração de imposto de renda, ela pode te prejudicar. Então, muitas pessoas não têm a noção de qual é tão grave de você não efetuar a declaração de imposto de renda. O risco maior, assim, que eu não vejo acontecer, mas pode acontecer, é a pessoa ficar presa, tá? Ser presa. Casos assim extremos, tá? Vou ser bem sincero para você, mas eu não posso dizer, eu não posso não falar que isso pode acontecer. Tá? O caso mais grave é de 2 a 5 anos de reclusão. Isso pode acontecer, não posso mentir para vocês. Mas o que efetivamente hoje acontece é o seguinte: quando você que opera B3 e não efetua a declaração de imposto de renda no prazo, né? Estão tendo até uma negociação para fazer igual ano passado, de dar uma esticada até junho, mas o prazo normalmente é entre março e abril da declaração de imposto de renda. E quem opera B3, qualquer tipo de ativo na B3, qualquer movimentação, teve uma venda de qualquer ação, day trade, swing trade, fundo de investimento imobiliário, você está obrigado a declarar imposto de renda, né? Eu vou mostrar as obrigações daqui a pouco, mas eu tenho que falar sobre as penalidades do que acontece. Se você não efetua a sua declaração de imposto de renda dentro do prazo, o que vai acontecer? Primeiro, eles vão bloquear o seu CPF, tá? Principalmente para quem opera B3. Bloqueia o seu CPF depois que passa o prazo da declaração. Por quê? As corretoras, elas fornecem para a Receita Federal detalhes das suas operações de vendas. E elas recolhem para day trade 1% das operações de vendas e para compra e venda de ações, swing trade ou day trade de ações, 0,005% sobre o valor de venda, tá certo? Então, acontecendo isso, elas transmitem, todas as corretoras transmitem para a Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela já tem essa informação, tá? Como assim recolhe, Manuel? É o seguinte, nas operações de venda, se você olhar na nota de corretagem, ela faz a dedução nas operações de vendas do IR. O que é IR? É imposto retido na fonte. Esse imposto retido é para denunciar, né, praticamente você à Receita Federal, porque vai ter um recolhimento com o seu CPF lá na Receita Federal. Então, quando você tira o extrato ali, o extrato da sua corretora, tira as notas de corretagem, você vai ver lá um campo chamado IR. E ali ele é praticamente o seguinte: ó, ele fez uma operação de venda e recolheu IR. Mas, poxa, eu tive prejuízo, Nildo. Eu perdi mais de não sei de quantos mil reais lá na corretora. E mesmo assim eu vou estar obrigado a declarar? Sim. Você está obrigado a declarar, mesmo que você tenha tido prejuízo em opções binárias, entendeu? Então, como tem essa autodenúncia das próprias corretoras, o que acontece? Você está obrigado a declarar. Então, as operações de 2020 são declaradas agora entre março e abril, né? Provavelmente vai ser prorrogado. Estamos orando aí, pedindo a Deus que
seja prorrogado isso daí, porque para mim é ótimo que eu vou ter aí mais uns meses aí para ganhar um pouquinho de dinheiro referente a imposto de renda. Então, a importância da declaração de imposto de renda é evitar que você tenha o seu CPF bloqueado e que a Receita Federal te bloqueie o seu CPF e te penalize isso. Porque assim, qual que é a gravidade de você ter seu CPF bloqueado? Primeiro, se você não declara o seu imposto de renda, você paga uma multa aí a partir de R$ 165, tá? Segundo, seu CPF bloqueado, você não consegue fazer transação bancária, você não consegue emitir passaporte, você não consegue fazer empréstimos, movimentação bancária, sua situação fica irregular perante a Receita Federal. Você não consegue fazer nada. Então, devido a isso, e também, né, é considerado crime, né, se você omitir, fazer declaração falsa sobre as suas rendas, você acaba sendo penalizado por isso, tá certo? Então, o que que acontece? Além das multas, né, que se você deixa de entregar, você acaba aí podendo responder, né, por sonegação fiscal e se virar um processo, pagar uma multa em cima da multa. Você entendeu? De até 150% do imposto devido. Então, muito mais fácil você entregar a declaração dentro do prazo e com uma orientação de contador. Nildo, eu preciso de um contador? Muitas pessoas me perguntam isso. E eles fazem duas perguntas. Nildo, eu preciso de um contador e o seu curso me auxilia nisso? E eu respondo, olha, você precisa de um contador e você pode fazer através do meu curso, tá? É importante o quê? Você sempre se aconselhar com um contador, com um especialista que entenda sobre investimentos. Infelizmente, tem muitos contadores que não têm esse conhecimento e fazem errado, né? Já vi contadores fazerem absurdos na declaração de imposto de renda, tá certo? Então, assim, para você consultar com o contador, ai, quanto que eu tenho? O orçamento é de boa, mas para ficar, ai, qual o campo que eu preencho? Qual não sei o quê? Como que eu faço isso? Aí já não tem como, né, um contador dar atenção, porque imagina, milhares de traders que tem no Brasil aí, eu ficar, ah, não, você preenche aquele campo, você preenche aquilo. Então, eu resolvi criar o passo a passo para falar, ó, você faz isso, 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 pronto, acabou. Ah, tenho com uma dúvida nisso. Aí tem um grupo lá, né, que você tem acesso por um ano. Então, assim, você consegue ter uma orientação com base legal, com uma orientação de um especialista e você mesmo faz mensalmente. Na declaração de imposto de renda não tem muita variedade assim de mudança de lei. Existem algumas novidades, né? Mas nesses últimos anos, por exemplo, a tabela progressiva, que é a tabela que rege quando que a pessoa, o cidadão brasileiro, tem que pagar de imposto, ela não mudou já faz quase 5 anos, tá certo? Então, o que que acontece? Você tem uma regrinha muito básica para você entender quando que você paga e quando que você declara imposto, tá? E depois eu entro um pouco falando sobre B3 e a gente abre ali para perguntas e respostas e para tirar dúvidas e se surgir alguma dúvida sobre opções binárias a gente comenta, tá? A regra básica, gente, que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se em 2020, tá? Você ganhou 28.559, até este valor você está isento. Ai, Nildo, graças a Deus. Beleza? Então, mas presta atenção. Se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, né? Alguma coisa que é isenta, até 40 mil, você também está isento. Oh, aleluia, não recebi nada disso, Nildo. E aí o que pega, que muita gente não percebe, que deixa, que pensa que não tem que fazer, é esse terceiro ponto aqui, que é: obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens e direitos, sujeito à incidência de imposto, ou realizou operações na Bolsa de Valores, de mercadorias ou futuros, está obrigado a declarar. Então, ou seja, não importa o valor que você operou na Bolsa de Valores ou investimentos, você está obrigado a declarar. Nildo, tem isenção, tem não sei o quê. Então, existem alguns pontos. Por exemplo, eu trabalho como CLT, ganho menos que 28 mil, mas eu opero na Bolsa de Valores. Preciso declarar? Sim.
Tive prejuízo, Nildo. Preciso declarar? Sim. Mas eu não atingo os 28.559, mas eu operei na Bolsa de Valores. Sim, precisa declarar. Nildo, eu tenho bens acima de 300 mil e operei na Bolsa de Valores e ganho menos que 28 mil. Preciso declarar? Sim. Nildo, eu ganho mais que 28 mil, mas eu não operei na Bolsa de Valores. Mas eu tenho um bem de 300 mil. Preciso declarar? Sim, pelos 2 pontos. Nildo, eu ganho menos que isso e não opero em nada e não tenho nada de bem. Preciso declarar? Não. Entendeu? Na B3, a gente vai entrar agora falando o seguinte: em qual momento, tá? Em qual momento você vai pagar imposto na B3? No momento mensal. Para isso, você precisa de uma planilha, tá? Esta planilha, ela tem, né? Eu tenho de um parceiro meu que ele automatizou uma planilha muito top que eu recomendo para quem quiser. Infelizmente é pago, né? Tudo que é bom, né? Vocês têm que entender o seguinte, gente. Olha, ninguém vive de vento, ninguém é caridoso, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Então, assim, eu indico essa planilha, mas vocês não são obrigados a fazer nada. Eu só mostro os o que pode facilitar a vida de vocês. Leozinho Dal Forno, eu respondo daqui a pouco sobre opções binárias e Bitcoin, tá bom? E a planilha, vou até ver se eu consigo abrir ela aqui, só para vocês terem noção, tá? Isso é só para demonstrar, gente, tá? Essa planilha, ela é paga, tá? Então, o que que acontece? Tava até assim. Ela é uma planilha automatizada, tudo. Você tem que ter um cadastro, tudo nela. Ele dá o maior suporte. Então, assim, o que que é importante você ter na sua vida para quem opera na Bolsa de Valores? Uma planilha automatizada ou que tenha os principais cálculos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ah, essa daqui acho que não está preenchida. Essa daqui está zerada. Então, assim, quais são os principais pontos numa planilha de swing trade? A data, o código do ativo, quantidade, a operação de compra, a operação de venda, preço, corretagem, e aqui ela faz os demais cálculos, tá? Então, no final do mês, você vai ter aqui a sua posição em carteira, você vai ter aqui o seu imposto a pagar, ou o lucro do mês, ou o prejuízo. Meu nome é Nildo Emanuel. Então, o que que acontece? É importante você ter ferramentas que te auxiliem para apurar o imposto. E aí você tem que entender o seguinte, aí eu vou entrar antes de mexer aqui e falar para vocês quanto que vocês têm que pagar de imposto, tudo. Não se esqueçam, deixa eu ver aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no meu Instagram, ó, o merchandising no meio da aula. Não se esqueçam de se inscrever no meu Instagram, é importante, tem diversas informações sobre imposto de renda, tá? E os meus conteúdos. Mas, voltando à aula, o que que é importante para vocês saberem, tá? Primeiro, a Bolsa de Valores, tá? Swing Trade, tá? Swing Trade. O que que é Swing Trade? É compra e venda de ações. Comprou num dia e vendeu no outro. A alíquota dela é 15%, ok? Day trade de ações, ela é 20%. Day trade de índice dólar é 20%, ok? ETF de ações, ETF, 15% se for swing trade.
E se for day trade, 20%. Mesma coisa. Fundos de investimentos imobiliários, que é os famosos FIIs, 20%, tá? E, deixa eu ver aqui mais, opções de ações, né? Opções de ações. Nós temos o swing trade, opções de ações, temos 15% no swing e 20% no day trade. Nildo, opções binárias, eu só vou comentar aqui, tá? Opções binárias, 15%. Mas por que, Nildo? Eu faço day trade. Nildo, é Forex. Nildo, pelo amor de Deus. Ah, é 15%, gente. Primeiro, depois eu falo sobre opções binárias, tá? Swing trade, ele tem um detalhe. Ah, esqueci aqui. Vou colocar aqui embaixo, só para as pessoas saberem, né? Bitcoin, né? 15%. Não sei se tem alguém aqui que é trader esportivo. Tabela progressiva. Depois eu falo desses últimos aqui, tá? Então, swing trade, ele tem um detalhe que muita gente não sabe, tá? Esse detalhe é o seguinte, ou as pessoas não percebem. Existe uma isenção de 20 mil. Essa isenção, ela só é aplicada no seguinte forma. Se no seu controle... Cadê minha planilha agora? Se no seu controle... Gente, para onde foi me parar minha planilha? Aqui. Se no seu controle, tá? Vou colocar aqui uma data aqui, 1 de janeiro de 2020. Vou colocar aqui Itaúsa. Não, Itaúsa não é YouTube, né? YouTube 4. Você comprou 100 ações a R$ 25. A taxa de corretagem, emolumentos, deu R$ 5, tá? Será que essa daqui é a planilha com defeito? Não, é essa aqui. Aí no dia 2 de fevereiro, você vendeu a YouTube 4, tá? Você vendeu 100 ações a R$ 27. Taxa de corretagem. Então você tá vendo aqui que a planilha ela já vai te colocando o quê? Os valores aí do custo médio, preço médio, né? Ele te dá a quantidade de estoque e o seu lucro prejuízo. E as vendas no mês. Então, assim, para você, neste caso que opera swing trade, tá? Swing trade, você teve aqui R$ 2.700 de vendas, tá? Dentro do mês de operações. Mas você está isento. Por quê? Você não vendeu acima de R$ 20.000 no mês, tá? De fevereiro. Aí em março, eu vou até copiar aqui, só para a gente não ficar perdendo tempo. Eu vou copiar aqui. E eu vou colocar um valor maior aqui, tá? Vou colocar 1.000 ações agora. E aqui vai ser mês 3. Tá? E aí você vendeu essa ação por R$ 27. E aí no mês de março, você fez aqui, deixa eu colocar aqui dia 2 de março, né? Que é swing trade. Vamos ver aqui, esperar o cálculo. Ele estava calculando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Compra, né? Coloquei errado. Venda. Ué. Eu copiei errado aqui. Vamos lá. Vou só copiar isso aqui. Pronto.
Aí, pronto. Então, o que que acontece aqui? O que que acontece aqui? Você operou acima de 20 mil reais. Então, vamos ver o resultado aqui, né? Então, aqui você teve um lucro isento, tá vendo que não tem IR. E no mês de março, você teve um valor a pagar, tá? De R$ 298 aqui sobre o seu swing trade, né? Então, você deixa eu ver, 1.990 vezes 15%, deu aí 298,50 para swing trade, tá certo? Então, o que que acontece? Você geraria o DARF, que é o 6015, e pagaria o seu imposto, ok? Mas, Nildo, e o 190? É isento, tá? Porque no mês de fevereiro você não fez operações acima de 20 mil reais, tá? Então, você só utiliza essa isenção se você não operou vendas, tá? Então, vamos fazer outro exemplo aqui só para vocês verem. Então, se no mês de abril, vou colocar aqui, se no mês de abril você, vou colocar aqui mês 4, operou abaixo de 20 mil, tá? No resultado aqui da planilha, você vai ter o valor aqui 00. Então, assim, são ferramentas que são importantes para vocês operarem, terem. Então, é importante você que tem B3. Nildo, eu preciso disso? Precisa. Mas se você mesmo pode montar. Eu não sou expert em Excel, vou falar sinceramente para você. Eu faço umas firulas aí no Excel, mas esses cálculos, esses conhecimentos assim de fórmulas, eu sou péssimo. Então, eu preferi comprar ali desse parceiro meu. Depois eu coloco o link, vocês conhecem um pouco lá sobre a planilha lá, tudo. Eu acho muito legal. Isso para swing trade, tá? Tá? Swing trade, tanto swing trade como day trade de ações. Já no day trade de ações, não tem isenção, tá? Não tem isenção dos 20 mil. Comprou e vendeu ação, já era, não importa se você vendeu até 20 mil, não importa, tá? Day trade de mini índice, mini dólar, tem isenção? Não tem isenção também. Faturou 50 reais, já paga 10 reais de DARF. Por quê? Agora existe um detalhe. As corretoras, elas recolhem aqui nessas operações de vendas 0,005 de por cento de IR, imposto retido, tá? No day trade, ela recolhe 1% nas posições de vendas. Então, assim, nas posições lucrativas, desculpa. Se você no índice, no dólar, teve operações de day trade, você teve um lucro, né, saiu positivo, R$ 200, 2 reais é recolhido. Esses R$ 2 que é o que vai te denunciar lá na Receita Federal. Só que é o seguinte, você não precisa fazer declaração mensalmente. O que você precisa ter é o seguinte, você precisa ter um controle mensal sobre essas operações, tá certo? Você precisa ter um controle. Isso é válido, tá? Na questão de isenção para ETFs, tá? Não tem isenção. E para FIIs também não tem isenção. Nildo, tive um lucro isento. Preciso declarar? Sim, precisa declarar para a Receita Federal, tá? Nildo, estou com prejuízo, né? Vamos fazer aqui um simulado aqui de um prejuízo na planilha, tá? A planilha ela também vai calcular aqui um prejuízo.
Então, vamos colocar aqui R$10. O que vai acontecer aqui com as suas operações? Tá vendo? Automaticamente vai ter os prejuízos aqui. Nildo, mas eu operei mais que 20 mil e mesmo assim eu vou ter que pagar imposto? Não, prejuízo não se paga imposto, tá? Você vai ter aqui o valor acumulado, você vai lançar nas operações de renda variável, lá na declaração de imposto de renda, mês a mês, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma declaração aberta aqui. Ah, eu tenho até uma declaração aberta aqui. Eu vou abrir de um cliente, não, vou abrir uma que é no meu nome, para vocês verem aonde lança isso, tá? Esse CPF aqui é um exemplo, tá? Onde que lança as operações na Bolsa de Valores? Lança aqui, operações comuns e day trade. O que é operações comuns? Que é o swing trade. Nós temos aqui mercado à vista, ações, ouro, tá? Temos aqui mercado futuro, dólar, índice, juros e outros, né? Mercado a termo e os resultados, tá? Então, assim, tive prejuízo em ações, Nildon. Eu vou colocar aqui. Qual mês que você teve prejuízo? Ah, eu tive prejuízo em janeiro. Qual que foi o seu prejuízo? Ah, eu fiz R$100. Então, você vai colocar ao menos R$100. Olha que beleza. Nildo, também tive day trade de ações e tive um lucro. Só que eu operei menos que 20 mil. Preciso declarar day trade de ações? Sim, precisa. Quanto que foi seu lucro? R$150, tá? Beleza. Na nota de corretagem, no informe da declaração anual, vem lá os relatórios. Então, você vai colocar aqui, se você fez day trade, vai colher aqui 1%, né? Opa, 1,50. Se você fez operações na Bolsa de Valores, é neste campo aqui, tá? Você vai colocar o IR retido, vai 0,02 centavos. Gente, eu já tive clientes que caíram na malha fina, ficaram com o CPF bloqueado por causa de 17 centavos. Por causa desses 17 centavos, ele perdeu oportunidade de emprego, ele perdeu movimentações bancárias, porque ele não declarou 17 centavos que a corretora recolheu para das operações dele. Por causa de 17 centavos, o meu cliente teve que pagar multa, teve que pagar o contador para fazer a declaração dele correndo para resolver o problema dele. Então, se você já faz isso mensalmente, o seu controle através de uma planilha, você consegue ali não cair, ter esse tipo de problema. Nildo, no mesmo mês de janeiro, eu operei day trade de ações e day trade mini índice, mini dólar, só que eu tive prejuízo em índice em dólar, tá? Você vai preencher aqui o índice dólar, tá? E o que acontece? Você pode ter tido lucro no day trade de ações, mas prejuízo em day trade do mini índice mini dólar. O que vai acontecer? O prejuízo é compensado. E o legal também que é o seguinte, se você tiver prejuízo do ano anterior, você vai preencher em janeiro, somente em janeiro, que você consegue colocar essa informação, e você abate o seu prejuízo do ano anterior. Só que você só pode abater o seu prejuízo se você acumular, você efetuar a declaração de imposto de renda. Tá certo? Gente, coloca lá no chat lá o que vocês estão achando aí dessa parte da B3. Ficou claro? Vocês tiveram alguma dúvida? Eu vou aproveitar para beber água. Se vocês puderem colocar lá no chat, eu agradeço. Oi, Lucas. Mini índice, mini dólar não tem isenção de 20 mil, tá? O que tem isenção é só operações de swing trade. Qual que é a sua, Emanuel? Não vou falar sobre Forex agora. Estou falando só sobre B3.
Bolsa asiática. Olha, eu tenho poucos clientes que mexem com bolsa no exterior. O que eu recomendo é o seguinte: o que existe isenção para quem opera ações aqui no Brasil, tá? Fora do Brasil, você paga 15% no swing trade e no day trade 20%, tá certo? Você vai preencher ali, se for corretora regulamentada, você coloca ali através das ETFs. Estou negativo 2.000, começo a pagar após eu lucrar acima que eu perdi na B3? Sim, Vinícius. Só que esses 2.000 é o seguinte, você só compensa prejuízos swing trade com swing trade e day trade com day trade. Você não compensa um prejuízo de swing trade no prejuízo de day trade, tá? Mesmo sendo ações. Cada ativo tem que ser preenchido mensalmente. Vocês podem ver aqui, ó, mensalmente vocês têm que preencher e levado ali o prejuízo. Mini índice, mini dólar com lucros inferiores a 20.000 no mês não precisa pagar imposto, porém precisa declarar. Mini índice, mini dólar não tem isenção, gente, tá? O que tem isenção é swing trade. Swing trade de ações, tá? Contratos futuros, mini índice e dólar não tem isenção. Você faturou R$ 50, teve lucro, o seu DARF, que é o documento de arrecadação, vai ser R$ 10, tá? R$ 10. É o valor mínimo que a Receita Federal recebe de DARF, tá? E a corretora, ela já recolhe 1%. Então, na hora que você fizer o cálculo, você vai abater já esse 1%, tá certo? Então, assim, isenção na Bolsa de Valores, você pensa o seguinte, só em ações, e se dentro do mês vocês operarem swing trade, e se dentro do mês em posições de vendas, vocês não venderem até R$ 20.000. O restante é tudo tributável. Como assim recolhe abater 1% à parte? Não entendi. Eu vou abrir uma outra planilha aqui, até do meu cliente. Aqui são as operações na bolsa, tá? Aqui é praticamente a nota de corretagem, falando de índice, tá? Aqui eu tô falando só de índice, tá? Então aqui estão todas as operações aqui. Peguei a nota de corretagem, coloquei aqui o valor de negócio, então coloquei aqui o negativo, total de custo, né? Emolumentos, as taxas, tudo. Resultado da nota de corretagem, R$ 31,65, tá? Então você tá com prejuízo aqui. No dia 3 de janeiro, eu tive um lucro de R$ 24, tá? E só que não deu um DARF aqui para recolher, não recolheu 1% nessa nota de corretagem. No dia 6 do 1, aí sim já teve aqui, ó, R$ 52,52, que é 1%. Esse 1% está destacado na nota de corretagem, no campo lá IR. Esses 52 centavos, na hora que você for fazer o cálculo, você tem que abater esses 52% para você não pagar o IR de novo, tá? Então, o que que acontece? Se você pegar R$ 52 e fizer vezes 20%, tá? Vou colocar aqui, ó, igual R$ 52 vezes 20%, você vai ter aqui R$ 10,40. Só que é o seguinte, a corretora já recolheu 52 centavos, tá? Então, o que que vai acontecer? Você teria que pagar um DARF de R$ 9,88. Só que o mínimo que a Receita Federal faz no mês é para você pagar R$ 10. Então, você teria que acumular para o próximo mês. Como aqui no mês teve outras operações e ele ficou negativo, então o que que vai acontecer? Ó, se a gente filtrar aqui só janeiro, tá? Só janeiro,
Então, aqui no dia 1 ele ficou negativo, no outro dia ele ficou positivo. Se você observar aqui, ele ainda continua negativo. Tá? Aí no terceiro dia, ele ficou positivo, R$ 37. Preciso gerar o DARF? Não. Por quê? Você tem que esperar o mês todinho, lançar todas as notas de corretagem, todos os custos, tudo bonitinho. E aqui são os IRs que são destacados na nota fiscal. Você vai colocar aqui. Se tiver ISS, você coloca também. E aí vai apurar o final do mês. Qual que é o resultado? Então você vai pegar o resultado aqui, foi R$ 38,44 negativo, tá? Então você vai vir aqui, aqui tá até errado, 38, você vai vir aqui, menos R$ 38,44. Esse aqui é a posição negativa dele no mês de janeiro. IR, quanto que ele recolheu de IR? Foi R$ 1,28. R$ 1,28. Lá nos informes da corretora, vai vir isso destacado, né? Por mês, para você recolher. Esses R$ 1 aqui, esses IRs descontados por mês, vai aparecer no informe. Deixa eu ver se tem algum informe aqui. Deixa eu ver. Não, não tem aqui. Acho que tem aqui desse cliente aqui. Deixa eu ver aqui se não dá para aparecer o nome dele aqui. Não, aqui é uma nota de corretagem. Deixa eu ver aqui, porque senão vai aparecer os dados dele. Só vou jogar para cá. Então, o que que acontece? Aqui, ó, esse é o campinho. Então, ele saiu positivo R$ 20. A Receita recolheu aqui 19 centavos de IR, 1% da operação. E ficou aqui R$ 1 recolhido e R$ 19 líquido. Só que é o seguinte, quando você for calcular imposto, você não vai calcular em cima de 20, você vai calcular em cima de 19. Né? Então, como que você faria o cálculo? Você faria o seguinte, né? R$ 20 igual R$ 20 vezes 20%, né? Que é o da nota. E aí vai fazer menos R$ 1. Com esse daqui, o resultado vai ser R$ 3 que você teria que pagar de DARF nessa situação. Então vamos aumentar o valor aqui. Vamos colocar R$ 200. Aqui vai ser, deixa eu ver aqui, R$ 200 vai dar R$ 4 menos 4, R$ 36, tá? Então, esse aqui seria o DARF, mas você tem que somar isso mês a mês, tá certo? Mesmo que eu não tenha lucro, preciso fazer declaração anual, então? Sim, Léo, precisa fazer. Matheus, estou perdido. Vamos lá, vamos te achar, Matheus Lima. Qual que é a sua... em qual momento você se perdeu? Me explique aí. Para a gente aí finalizar aí a parte de B3. Então, assim, pessoal, a B3, ela é um tema, são muitos detalhes, cara, são bastante detalhes. Então, cada um, igual o rapaz escreveu assim, cada um é no seu quadrado. Então, existem duas coisas que eu recomendo para o trader. Primeiro, você ter esse controle mensal. Se você não tiver esse controle, na hora que você chegar com as suas notas de corretagem para o contador vai falar, olha, eu te cobro 50 ou R$ 100 por nota de corretagem no mês. E dependendo do volume, isso pode aumentar para fazer esse tipo de apuração. Por quê? Por exemplo, vamos supor que no mês você faça índice e dólar, tá? Eu nem entrei nesse mérito. E se na mesma nota de corretagem tiver as duas operações, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dividir a taxa para cada ativo, tanto o índice quanto o dólar, e preencher cada um no seu quadrado. Por quê? Aqui, né, na posição aqui, ó, futuro, temos o índice, que você vai colocar o prejuízo no índice aqui, e o dólar aqui. Então, dentro do curso, explico cada ponto. É um curso extenso, tá? Porque eu explico cada conta, esses cálculos, como que é feito.
E é importante sim você saber. Nildo, não tenho tempo, não sei fazer, prefiro pagar. Então prepara o bolso. Em média, você paga aí entre 500 a R$ 1.000 em declarações de B3, tá? O meu curso, né, se for falar, ele está na faixa de 300 a R$ 377. Então, assim, o que vale mais a pena para você hoje? Ah, hoje eu não consigo pagar um contador. Então, quando você não tem condições de pagar um contador, você vai fazer sozinho. Então, para você fazer sozinho, você precisa ter informação. Então, para você ter informação, ou você vai buscar ou diversos conteúdos que tem diversos tutoriais, ou você já compra um conteúdo já direto e específico ali para te auxiliar. Aí fica mais a critério. Nildo, você faz serviço por mês? Sim. Só que aí, para cada cliente, existe um valor diferenciado. Por quê? Cada um opera. Tem um que opera índice, dólar, só dólar, compra e venda de ações, só fundos de investimento imobiliário. Então, para cada um tem o seu destino, ou seu, não o seu destino, né? Tem um valor diferenciado. Tá? Em média, fica entre 150 a R$ 200 por mês, tá? Para fazer aí o DARF mensal. Ou o controle de lucros e prejuízos, tá certo? É muita burocracia? Sim. Não vou mentir para vocês. Mas eu já fiz testes aqui de pegar pessoas leigas, pessoas que não tinham nem conhecimento em Excel, nem conhecimento com vivência de computador e hoje domina isso. Claro, ela faz isso todos os dias. Ela é a minha sócia hoje que trabalha comigo no escritório. Então, ela me ensina hoje, para vocês terem noção, mas ela teve intensivão, né, para fazer isso, né? Então, ela fez várias vezes. Então, não é impossível de você fazer, mas são detalhes e detalhes que você tem que ter um acompanhamento. Falar com o contador, ter informação correta, tá? Deixa eu ver o que mais. Finalizando, principalmente, Nildo, onde que lança fundos de investimentos imobiliários? Vou mostrar aqui, ó. Tem um campo específico para fundos de investimentos imobiliários, tá? Aqui até tem um lançamento aqui, ó. Ele tinha um saldo negativo aqui no mês de 2019, coloquei aqui, e ele teve esses lucrinhos nas vendas de ações, nas vendas de fundos de investimento, tá? E aí, se ele não pagou, ó, R$ 150, abateu o prejuízo que tinha, imposto devido 5. Mês de março, deu R$ 20 de lucro. Você soma esses dois aqui e gera o DARF, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar sobre ações. Tá. Nildo, onde que eu lanço operações na Bolsa de Valores com rendimentos isentos, tá? Então, assim, você vai somar todos os anos, ou todos os anos, todos os meses, o valor que você foi de lucro isento, tá? De R$ 20.000. Você vai colocar aqui, pronto, o ZFNI. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Day trade e swing trade a gente já falou, basicamente. ETF, você vai lançar aqui operações comum, day trade você vai lançar aqui comum, não importa. Deixa eu ver o que mais, mesmo sendo do exterior, eu acredito que é isso. Fundo qualquer lucro paga, né? Sim. Acima de R$ 50 teve lucro na venda de fundos de investimento imobiliário, você paga. Tem os dividendos, tá? Os dividendos você lança em rendimentos, né? Temos os juros de capital próprio. Deixa eu ver aqui, novo. E tem a participação dos lucros e dividendos, que você pode colocar aqui. Se lá for isento, você vai vir aqui lucros e dividendos, tá? Você vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora e dos seus dividendos. Então, cada campo, né, no seu quadrado, igual o rapaz falou. Não entendi a parte da taxa da corretora do day trade. Então é o seguinte, ó, a corretora ela vai recolher 1% das suas operações positivas no day trade, tá? Se for swing trade, ela recolhe 0,005%, tá? Esses 1% que a corretora recolhe, você já pagou de uma operação, tá?
Então, vamos supor, né? Se eu fosse fazer esse lançamento aqui de janeiro, tá? Então, ó, índice R$ 38,00 negativo e 1,28 de taxa que a corretora recolheu, tá? Eu ia vir aqui no lançamento, eu ia vir aqui em janeiro, vir aqui em índice e colocaria aqui menos, é índice, né? É isso aqui. Menos R$ 38,00, que é o meu prejuízo, R$ 38,00. E aqui embaixo, que como foi day trade, colocarei aqui R$ 1,28, tá? Supondo, tá, que é um exemplo, se você saiu positivo, vou colocar aqui R$ 100. E aí você teve R$ 10, não, né? R$ 10 é 10%. 1% é R$ 1, vai. Você teve 1% aqui de lucro, tá? De lucro não, de R retido. Então aqui, 100, vou apagar isso aqui só para demonstrar para vocês. Deixa eu ver aqui que tem prejuízo acumulado, também vou tirar aqui. Tá. Então assim, o que acontece aqui, ó? A corretora, falando R$ 100, ó. Você vai pagar 20%. Só que você já pagou R$ 1. A corretora já recolheu R$ 1. Então, ao invés de você pagar R$ 20 no DARF no mês, você só vai pagar R$ 19. Então, você vai gerar o DARF abatendo R$ 1. O cálculo você faz 20%, mas abate o valor do R$ 1 que já foi recolhido pela corretora. Você só vai pagar no final do mês. Então, você vai acumular, né, todos os seus lançamentos aqui, mês a mês. Cadê? Você vai acumular aqui todos os dias, ó, todos os dias. Chegou janeiro, finalizou dia 30. Você vai pegar aqui, base do IR. Ah, sair negativo. Então, você vai colocar lá R$ 38,00 negativo e o IR retido. E você vai preenchendo isso aqui mês a mês. Depois você vai transportar isso para a declaração não. Se caso no mês você sair positivo, você tem esse prejuízo aqui a compensar, né? Você está aqui R$ 41,00 negativo. Então, supondo, tá, que você nesse mês aqui saiu R$ 100, né, positivo, recolheu aí um DARF de R$ 1 e teria que recolher aí R$ 19, certo? O prejuízo você vai acumular, então você vai estar, continua aí com o seu prejuízo. Basicamente é isso, você só paga no mês, tá? Só que é o seguinte, aqui você saiu com positivo, só que se você tinha prejuízo no mês anterior, é compensado, tá? Já nas ações, você não compensa prejuízo, tá? Você só compensa nas operações de ações, na questão do swing trade, se você tiver posições de vendas acima de 20 mil. Senão você vai acumulando o prejuízo ou vai acumulando o seu lucro isento. São detalhes, gente, eu sei. É muito chato, é muito chato, né? Então, por isso que eu resolvi criar o passo a passo para auxiliar aí nas principais dúvidas e você fazer sua declaração de imposto de renda. Perfeito? Eu não vou extrapolar mais o horário, eu vou dar 10 minutos, 15 minutos para falar sobre opções binárias. Quero saber se alguém ainda tem alguma dúvida. Claro que vai ter muitas sobre B3. Se eu tive prejuízo no mês e não pago o DARF, porém preciso ter o controle dos prejuízos para colocar na declaração anual para ter direito aos descontos. É isso? Correto, João. João, perfeito, é isso mesmo. Você acertou na mosca. Você precisa ter esse controle aqui, ó, para você não pagar o DARF no mês. É importantíssimo você ter aí uma planilha para controlar suas ações. Tá certo? Gente, eu vou falar rapidinho sobre opções binárias, tá? Que eu tinha prometido. Falar sobre Bitcoin. O João salvou. Então é o seguinte: opções binárias não tem regulamentação. Já falei que a alíquota é 15%. A gente utiliza a instrução normativa 118/2000. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
que a gente fala, deixa eu ver aqui. Cadê você? Tá. A gente fala que ela não... Cadê você? Acho que ela tá mais para baixo. Cadê você? Opções binárias, pagar imposto, ganho de capital aqui. Aqui, a instrução normativa dispõe sobre a tributação do ganho de capital decorrente, alienação de bens e direito de liquidação de resgate de aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira. Então, primeira coisa, opções binárias não é nacional, não tem CNPJ e ela não declara para a Receita Federal. Então, por isso que muita gente que opera opções binárias não cai na malha fina, porque as corretoras Iquioptio, Binomo, Gnomo, Olimpitrade, Olímpicos, esses monte de corretoras não fornecem dados para a Receita Federal nem para o Banco Central. Então fica meio ali no escuro, né? Só que é o seguinte, a Receita Federal sabe que você mandou R$ 100 para o exterior e repatriou R$ 200 pro exterior, do exterior para sua conta. Esses R$ 100 aí, ela vai falar, e aí, meu amigo? Não tem nenhuma regulamentação sobre isso, não tem, né? Mas tem isenção de 35 mil. Então, existe essa isenção de 35 mil, mas como não tem uma regulamentação falando de opções binárias, nós não utilizamos. Porque, tal como as criptomoedas, bitcoins, já existe notificações, instruções de como fazer a declaração. Ou seja, se você comprou Bitcoin, né, vendeu Bitcoin dentro do mês até R$ 35 mil em alienações, em vendas de Bitcoins, você não paga imposto, mas isso não te desobriga a declarar. Então é o seguinte, a mesma sistemática do day trade, do swing trade de ações, que é até R$ 20 mil em alienações você não paga imposto. Mas isso não te desobriga a declarar. E você tem um bem, um ativo no exterior, você precisa declarar este bem que está no exterior. O que eu recomendo para quem opera opções binárias? Se fechou o ano você saiu no prejuízo, não tem compensação de prejuízo para opções binárias. O que eu recomendo como contador? Se você já preenche sua declaração, você vai colocar em outros bens que você investiu R$ 2 mil, R$ 3 mil em opções binárias no exterior. E em 2021, você vai sacar, você vai abater aquele valor investido. Nildo, mas eu perdi. Sim, ok. Só que a Receita Federal, por ela não ter este controle, você vai demonstrar o seguinte: olha, eu investi e estou trazendo esse dinheiro de volta. Esse dinheiro já era meu, entendeu? E agora eu estou trazendo com lucro. Então, assim, você só vai trazer esse dinheiro com lucro para você abater esse valor que você depositou lá atrás. Vocês entenderam? Então, assim, as opções binárias não compensa prejuízo igual ações, igual day trade. Mas a gente faz essa jogadinha, né? Ilegal, porque não tem lei, né? Então, o que é a lei? Não tem uma lei que proíba, então a lei permite. Então, a gente faz dessa forma por entendimento, tá? Pode ser que amanhã a Receita Federal fale, não, a partir de hoje, opções binárias têm isenção de R$ 35 mil, você só tem que operar até R$ 35 mil de vendas desses ativos para você não pagar imposto, ok? Perfeito? Entenderam essa analogia dos R$ 35 mil de isenção? Então, opções binárias, você só paga imposto quando você sacar. Nildo, eu utilizo Neteller, eu utilizo a Divcash, tal, saco da corretora, eu vendo ali pro meu amiguinho que tá desesperado e quer torrar a banca dele lá, tudo. Aí eu ganho dinheirinho em cima, porque o dólar tá top e tal, não sei o quê. Eu recomendo, assim que sacar da corretora, já gerar o GCAP. GCAP é o programa gerador de DARF, onde você vai preencher ali o seu aquisição e a sua venda. Então, por isso que é importante você ter uma planilha de saques e depósitos, controlando referente a opções binárias, e só sacar quando você superar os depósitos. Enquanto você não superar o valor depositado, você não saca. Por quê? É horrível você ficar preenchendo mês a mês o GCAP, tá? E ele só é bom preencher quando você tem lucro, tá?
No caso de opções binárias, é 15%, porque o GCAP é 15%. Só por causa disso, tá? Por se tratar de uma moeda do exterior, um investimento no exterior. Se você tem um dinheiro lá fora, então pensa o seguinte, você tem um dinheiro lá fora, você já sacou da corretora, já pagou os 15%. Você não trouxe para o Brasil. Teoricamente, falando assim, você não teria que pagar imposto porque você não repatriou esse dinheiro. Mas eu, como contador, recomendo você pagar. Por quê? Lá no exterior, né, você tem lá na Nether, você vendeu para o rapaz lá e teve um lucrinho. Quando você trouxer esse lucrinho, o que vai acontecer? Você vai ter que declarar de novo. Você entendeu? Só que assim, ao invés de você declarar o valor todo, não, você vai declarar só o valor que você teve de lucro. E ali sim, esse dinheiro que você trouxe do exterior de lucro, você vai preencher o carnê-leão. Tá certo? São lançamentos diferentes, são atividades diferentes que você ocorreu. Tem gente que não faz isso, né? Não faz nem o cálculo do lucrinho que teve lá na Netflix. Mas aí fica a critério de cada um correr o risco. Eu não recomendo fazer isso, tá certo? Então, gente, criptomoedas só paga imposto quando tem lucro. Opções binárias só paga imposto quando tem lucro. Criptomoedas tem isenção de vendas de criptomoedas até 35 mil reais. Opções binárias não tem nenhuma recomendação da Receita Federal, então a gente tributa 100%, faturou R$ 66,66, que dá o valor mínimo de R$ 10 de DARF, que é 15%, já gera o DARF, já gera o GCAP, transporta esse GCAP para a declaração anual e Zé Fini. Perfeito? Tinha mais alguma coisa para falar sobre opções binárias? A não declaração de opções binárias acarreta você ser prejudicado na Receita Federal? Inicialmente, não. Tal como você operar na B3. O B3, se você esquece de declarar, né? Ou você acha que não precisa declarar, você se ferra lá na frente. Já opções binárias não, demora um pouco mais, dependendo do valor. Se for apontado, você aí pode pagar uma multa aí meio salgada, mas depende muito, porque tem muita gente que saca 100, 50, 200 no mês. Isso não chama a atenção da Receita Federal. Mas eu não posso virar para você e falar, nunca vai acontecer, porque já falei, eu tenho clientes que caíram na malha fina por causa de 17 centavos, tá certo? Então eu sempre vou recomendar, gera o DARF, gera as informações. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui quem mais. Então, Nildo, como que eu faço para te encontrar? Tem aqui as minhas redes sociais, tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá, para vocês. Nildo, como que eu faço para encontrar os seus cursos? No Linktree aqui, que você acessar, que é esse aqui, se você acessar, lá tem os meus 2 cursos de opções binárias e investimento na bolsa de valores. Eles dois têm aula online. O que seria aula online? Onde eu faço uma aula mensal para tirar todas as dúvidas, praticamente quase igual essa daqui, bem didática, tá? Claro, com mais detalhes e mais coisas específicas. E tem o meu celular, Nildo, não tenho tempo, quero te contratar mensal. Não, Nildo, eu quero que você faça um DARF avulso para mim. Tem meu WhatsApp aí, você clica no link aí, que é o AMI aí, 5511-99456-8419. E você pode me seguir no Instagram, faço lives todas as terças-feiras falando sobre imposto de renda e tem meu e-mail aqui para você mandar aí as informações, tá certo? No demais é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês, tá? Foi muito bom. Quero agradecer aí a presença de todos, tá? Foi muito importante vocês participarem aí. Contribuíram sim aí com o chat aí. Vocês tiveram bastante dúvidas aí, foi muito bom. E eu quero a opinião de vocês aí. Eu sei que o tema é um pouco bem extenso, bem burocrático, mas eu espero que minha didática tenha sido boa aí para vocês.
Tá tudo certo, então? Obrigado, Vinícius. Bem explicado. Mais um cliente legal, Vinícius. Zildo. Matheus Lima, legal. Então, assim, gente, para quem é cliente do, né, participa aí do Henrique, eu vou colocar aqui 2 links, tá? Porque o meu curso ele fica na plataforma Hotmart, tá? Então, são videoaulas gravadas. E lá tem os links dos grupos, tá? Para opções binárias, eu tenho este cupom, cliente OB31 e cliente B330, que representa 30% de desconto. Então, de 377 vai sair por 263, alguma coisa assim. Se você dividir em 12 vezes, dá 12 vezes de R$22, e em lugar nenhum você acha um contador por R$22 por mês. Então, é importante, sim, vocês adquirirem o curso ou me contratar mensal aí, ou me contratar anual, tá? Importante, a declaração é anual, só que você tem que fazer o cuidado, o tratamento mensalmente, tá? Não deixe para fazer tudo na declaração anual, perfeito? Esses são dos 2 cupons, tá? O OB31 é de opções binárias e o B330 é de investimento na Bolsa de Valores. Vou colocar lá no curso. Eu não sei se eu estou no grupo de Telegram de vocês. Se eu não tiver, depois vocês pedem para o Henrique, porque eu só estou em 2 grupos deles. Eu não sei se eu estou nesse daí de vocês. Tem todo acesso, o acesso é vitalício, tá? Vai lá dormir, Emanuel. Obrigado pela participação. Perfeito, pessoal. Qualquer dúvida de verdade, não hesitem em perguntar. Eu prefiro que vocês perguntem do que vocês ficarem na dúvida. Porque a sua dúvida eu coloco lá no curso. De verdade. Então é isso, pessoal. Beleza, Matheus. Muito obrigado aí. Bom descanso para vocês. Boa Páscoa, tá? Se cuidem, não extravasem aí com a pandemia. Usem máscara, álcool em gel, distanciamento, tá certo? Não brinque com isso. Infelizmente tem muita gente morrendo, tá? Por causa disso. Então, se cuidem, tá bom? Pode sim, Matheus. Entra lá no Insta. Por favor, me sigam lá no Insta. Tá certo, meus amigos? O YouTube também tem diversos vídeos gratuitos lá, tá bom? Obrigado, gente. Bom descanso. Feliz Páscoa para vocês aí. Come bastante ovo, bacalhau, salmão. E é isso aí. Obrigado, bom descanso a vocês. Foi muito bom. Estou muito feliz de ter dado aula para vocês aí. Estou bem tranquilo. Um abraço, brigadão. Até mais. Tchau, tchau.